Meu ex-namorado exigiu metade da minha casa, alegando que eu devia meu sucesso a ele. Quando Ryan e eu terminamos depois de 3 anos, foi até tranquilo. Ele me traiu com a colega de trabalho, Brittany, e eu disse para ele arrumar as malas e ir embora. Sem drama, sem súplicas, simplesmente aconteceu. Estávamos morando no apartamento que eu havia comprado antes de nos conhecermos, então não havia nenhuma complicação com o contrato de aluguel. Ele se mudou para o apartamento da Brittany imediatamente, e eu troquei as fechaduras. Durante 6 meses não tive notícias dele, o que foi perfeito, pois eu estava focada na minha promoção a gerente regional e economizando para comprar uma casa. Sempre quis ter meu próprio lugar com quintal e garagem, algo que fosse completamente meu. Quando finalmente comprei uma casa de 3 quartos em um bairro bom, postei uma foto minha segurando as chaves. Ryan mandou mensagem em menos de 1 hora. Primeiro parabéns, depois perguntas sobre a vizinhança e por fim, um pedido para saber o número de quartos. Dei respostas curtas, pensando que ele estava apenas sendo educado. No dia seguinte, ele apareceu no meu escritório durante o almoço, querendo ver fotos. Ele vasculhou meu celular, olhando cada cômodo, perguntando sobre a metragem quadrada, a taxa de juros do financiamento e quanto eu havia dado de entrada. Ele realmente anotou o endereço. Achei estranho, mas imaginei que ele estivesse apenas curioso sobre imóveis, já que o apartamento da Brittany aparentemente era minúsculo. Naquele fim de semana, eu estava pintando minha sala quando Ryan entrou pela porta dos fundos. Ele começou a criticar minha escolha de tinta, dizendo que o verde sálvia teria ficado melhor do que o azul que eu escolhi. Ele percorreu minha casa inteira como se fosse o dono, testando as maçanetas, verificando a pressão da água e medindo os cômodos com um aplicativo no celular. Quando perguntei o que ele estava fazendo, ele disse que estava me ajudando a avaliar o potencial da casa. Ele foi embora depois de 2 horas de visita não solicitada. Na segunda-feira de manhã, recebi uma mensagem do Ryan com uma planilha completa de sugestões de melhorias para a minha casa. Novas instalações, paisagismo diferente e a conversão do 3º quarto em escritório. No final, ele calculou que essas melhorias agregariam $30 mil ao valor do imóvel e queria receber crédito pela consultoria. Ignorei, mas ele continuou mandando mensagens, dizendo que deveríamos conversar sobre a comissão, já que ele havia me ajudado. Ele alegou que nosso relacionamento me motivou a economizar dinheiro e que sem ele eu ainda estaria morando de aluguel. Na sexta-feira ele me enviou uma fatura de $3 mil em honorários de consultoria. Na semana seguinte, Ryan começou a aparecer diariamente. Ele ficava sentado na minha varanda quando eu chegava do trabalho, dizendo que estava verificando a segurança da casa. Trouxe amostras de tinta mesmo eu já tendo pintado. Agendou um orçamento com o empreiteiro para terminar o porão sem me consultar. O empreiteiro ficou confuso quando o mandei embora. Ryan disse que eu estava sendo teimosa em aceitar ajuda. Ele começou a dizer para amigos em comum que estávamos reformando nossa casa juntos. Quando as pessoas perguntavam se tínhamos voltado, ele dizia que era complicado, mas que estávamos trabalhando em um projeto. Aparentemente, Brittany não fazia ideia de que ele estava na minha casa todos os dias. 2 semanas depois, Ryan me enviou uma carta formal dizendo que tinha direito à metade do valor da minha casa. O argumento dele era que ele havia me dado apoio emocional durante nosso relacionamento, o que possibilitou meu sucesso profissional. Ele me ajudou a entender o que eu queria em uma casa, mostrando-me o que eu não queria em apartamentos. E agora ele estava me oferecendo consultoria gratuita para melhorias. Ele chegou a mencionar união estável. Ele queria que eu lhe pagasse $40 mil ou o incluísse na escritura. Eu ri até perceber que ele estava falando sério. Ele já tinha contado para a família que eu tinha concordado em dividir a casa com ele. A mãe dele ligou agradecendo pela minha maturidade em reconhecer as contribuições do Ryan. O irmão dele perguntou quando Ryan ia se mudar para metade da casa dele. Ryan até escolheu quais quartos seriam dele quando se hospedasse lá. A gota d'água foi quando cheguei em casa e encontrei Ryan dentro da minha casa com Brittany, mostrando tudo para ela. Ele tinha copiado minha chave durante uma de suas visitas. Ele estava mostrando a ela o quarto principal, dizendo que seria deles a cada 2 semanas. Brittany pareceu confusa e perguntou por que eles ficariam na minha casa. Ryan disse que não era apenas a minha casa, que ele havia investido 3 anos no nosso relacionamento, o que construiu a base do meu sucesso. Ele disse que eu lhe devia pela ascensão profissional que eu havia conquistado enquanto namorávamos. Brittany perguntou se eles haviam sido casados.
Ryan disse que o casamento era só papel e que o verdadeiro investimento era trabalho emocional. Foi aí que contei tudo para Brittany. Como Ryan tinha me traído com ela. Como ele tinha morado no meu apartamento sem pagar aluguel por 2 anos. Como eu paguei os consertos do carro dele, a dívida do cartão de crédito e o presente de casamento do irmão dele. Como ele ficou desempregado por 8 meses e eu cobri tudo. Como a única razão pela qual eu consegui comprar esta casa era porque eu estava economizando o dinheiro que costumava gastar com o Ryan. O rosto de Brittany empalideceu. Ela ficou parada ali, congelada por um segundo. Seus olhos se fixaram em Ryan como se o estivesse vendo pela primeira vez. Então, ela se virou para ele e sua voz saiu firme e exigente. É tudo verdade? Você realmente viveu às custas dela por 2 anos enquanto ela pagava por tudo? Ryan riu, mas soou forçado e falso. Ele acenou com a mão como se estivesse espantando uma mosca. Ela está exagerando muito. Estávamos em um relacionamento. É isso que os casais fazem. Eles se ajudam mutuamente. Ela está fazendo drama por coisas normais de um relacionamento. Peguei meu celular do bolso e abri o aplicativo do banco. Minhas mãos nem estavam mais tremendo porque eu não aguentava mais as mentiras dele. Voltei às datas em que estávamos juntos e virei a tela para Brittany. Aqui, veja as datas e os valores. Conserto do carro por $1.200. Pagamento do cartão de crédito de $800. Presente de casamento do irmão dele por $300, porque Ryan disse que me pagaria de volta. Compras de supermercado toda semana. Aluguel que paguei sozinha por 8 meses enquanto ele estava desempregado. Brittany pegou meu celular e começou a olhar os extratos. A expressão no rosto dela mudava a cada transação lida. A confusão se dissipava e dava lugar a algo mais complexo. Ela continuava rolando a tela e eu conseguia vê-la fazendo as contas de cabeça. São milhares de dólares. Você pagou por tudo. Ela olhou para Ryan com uma expressão fria. Você me disse que vocês eram parceiros iguais naquele relacionamento. Você disse que ambos contribuíam para as despesas da casa. Ryan estendeu a mão para pegar o telefone, mas Brittany o afastou dele. Ela continuou lendo e seu maxilar se contraiu a cada movimento da tela. Por que você vem aqui todos os dias? Você me disse que estava procurando emprego. Você me disse que estava fazendo compras e se reunindo com recrutadores. A voz dela ficava mais alta a cada pergunta. Você estava na casa dela agindo como se fosse dono de metade dela, enquanto mentia para mim sobre onde estava. Ryan tentou agarrar o braço dela para puxá-la em direção à porta. Os dedos dele se fecharam em torno do cotovelo dela, mas ela se desvencilhou com tanta força que cambaleou para trás. Não me toque agora. Ela olhou para mim e eu pude ver que seus olhos estavam marejados, mas ela ainda não estava chorando. Sinto muito. Eu não fazia ideia de que ele estava fazendo isso. Não sabia que ele viria aqui, nem que tinha copiado sua chave, nem nada disso. Entreguei-lhe um lenço de papel da caixa que estava na minha mesa de centro. Acredito em você. O Ryan é muito bom em fazer as coisas parecerem razoáveis quando, na verdade, são uma loucura. Demorei muito para perceber isso quando estávamos juntos. Brittany assentiu e enxugou os olhos. Ela olhou para Ryan novamente e algo em sua expressão havia mudado completamente. Estou começando a entender com que tipo de pessoa tenho convivido. Toda a linguagem corporal de Ryan mudou. Ele começou a andar de um lado para o outro e suas mãos gesticulavam enquanto falava. Vocês duas estão exagerando na reação a tudo isso. Eu só quero o que é justo pelo meu investimento emocional no nosso relacionamento. Eu apoiei o crescimento da carreira dela. Eu a aconselhei e a motivei. Isso tem valor e eu mereço ser recompensada por isso. Brittany ficou boquiaberta. Investimento emocional não é sinônimo de propriedade. Você está completamente louco? Não se pode exigir dinheiro de alguém só porque vocês namoraram. Fui até a cozinha e peguei meu celular na bancada. Vou chamar a polícia. Você invadiu minha propriedade e copiou minha chave sem permissão. Isso é ilegal. O rosto de Ryan empalideceu e toda a confiança o abandonou em cerca de 2 segundos. Ele ergueu as mãos como se estivesse tentando acalmar um animal selvagem. Ok, espera aí. Não vamos envolver a polícia. Eu só estava tentando te ajudar com a casa. Talvez eu tenha me empolgado um pouco com a parte da consultoria. Podemos resolver isso entre nós. Brittany já estava caminhando em direção à porta da frente. Ela nem sequer olhou para trás quando falou.
Estou indo embora e você precisa encontrar outro lugar para ficar esta noite. Preciso de tempo para pensar em tudo isso. A porta se abriu e fechou, e ela se foi. Ryan estava parado no meio da minha sala de estar com uma cara de quem tinha acabado de levar um tapa na cara. Ele se virou para mim e tentou fazer a voz parecer arrependida. Olha, eu sei que errei. Estive sob muita pressão financeira e não estava pensando com clareza sobre nada disso. Podemos conversar? Disquei 911 e segurei o telefone no ouvido. A única coisa que quero ouvir de você é o som de você saindo da minha propriedade e nunca mais voltando. A atendente respondeu e eu dei meu endereço. Ryan já estava indo em direção à porta, mas continuei falando com a atendente. Meu ex-namorado está invadindo minha propriedade. Ele copiou minha chave sem permissão e tem entrado na minha casa quando não estou. Ele está aqui agora e eu quero que ele seja retirado. A atendente perguntou se eu corria perigo imediato e eu disse que não, mas que queria que um policial viesse registrar tudo. Ela disse que alguém chegaria em 15 minutos. Ryan parou na porta e olhou para mim. Você vai mesmo chamar a polícia? Depois de tudo que vivemos juntos? Perguntou. Eu não respondi. Fiquei parada ali com o celular na mão, esperando ele ir embora. Ele finalmente saiu e eu tranquei a porta atrás dele. Depois, fui até todas as portas e janelas da casa, verificando se estavam trancadas. Meu coração estava acelerado, mas não de medo. Era de raiva, que vinha se acumulando há semanas e finalmente tinha para onde ir. A viatura policial chegou exatamente 14 minutos depois da minha ligação. Observei pela janela enquanto Ryan saía do carro estacionado na rua. Ele havia ficado sentado ali o tempo todo, esperando. A policial era uma mulher na casa dos 40 anos com o cabelo preso firmemente. Ela caminhou até a minha porta e eu a deixei entrar. Sou a policial Hall. A senhora ligou por causa de uma invasão de propriedade? Mostrei a ela a carta formal que Ryan havia enviado exigindo metade do valor da minha casa. Mostrei a ela as mensagens de texto comprovando que ele vinha aqui diariamente. Mostrei a ela a fatura que ele havia criado para honorários de consultoria. Expliquei sobre a cópia da chave e como ele havia entrado na minha casa dando uma volta com a Brittany, como se tivesse o direito de estar aqui. A policial Hall anotou tudo e pediu datas e horários. Depois, pediu que eu saísse para que ela pudesse falar com Ryan. Ele estava encostado no carro, tentando parecer descontraído, mas eu conseguia ver sua perna se mexendo. A policial caminhou até ele e eu observei da minha varanda. Não consegui ouvir o que eles estavam dizendo, mas vi as mãos de Ryan se mexendo enquanto ele falava. Ele apontava constantemente para minha casa e depois para si mesmo. A expressão da policial não mudou em nada. Ela simplesmente continuou escrevendo em seu caderno. Depois de uns 5 minutos, a policial Hall voltou caminhando em minha direção. Ryan ficou ao lado do carro de braços cruzados, olhando para o chão. Ela subiu os degraus da varanda e perguntou se podia ver a documentação que eu havia mencionado. Abri a carta formal no meu celular, aquela em que Ryan exigia $40.000 ou metade da propriedade. Ela leu tudo atentamente, dando zoom em algumas seções. Depois, mostrei a ela a fatura da consultoria e a planilha com as reformas que ele havia enviado. Ela fotografou tudo com o próprio celular. Ela perguntou como Ryan entrou na minha casa hoje e eu expliquei sobre a cópia da chave. Ela notou isso também. Depois, perguntou se eu tinha provas de que ele vinha aqui todos os dias sem permissão. Mostrei a ela mensagens de texto onde ele falava sobre verificar minha varanda e trazer amostras de tinta. Mostrei também o e-mail do empreiteiro que Ryan havia contatado em meu nome. A policial Hall assentiu lentamente enquanto analisava tudo. Ela voltou para o carro de Ryan e eles conversaram por mais alguns minutos. Eu o vi tirar algo do bolso e entregar para ela. Ela voltou para perto de mim segurando uma chave prateada. Ryan havia entregado a cópia que fizera. A policial Hall me entregou a cópia e disse que Ryan admitiu ter feito uma duplicata durante uma de suas visitas. Ela disse que isso constituía invasão de domicílio e que eu tinha todo o direito de prestar queixa, se quisesse. Perguntei o que aconteceria se eu fizesse isso. Ela explicou que ele provavelmente enfrentaria acusações de contravenção por invasão de propriedade e possivelmente por arrombamento, dependendo de como o promotor interpretasse a situação da chave copiada. Pensei nisso por um minuto. Uma parte de mim queria prestar queixa só para garantir que ele entendesse a gravidade da situação, mas outra parte de mim só queria que ele fosse embora e saísse da minha vida para sempre.
Eu disse ao policial Hall que não queria prestar queixa naquele momento, mas que queria que tudo fosse documentado caso ele voltasse. Ela disse que aquilo era inteligente e que faria um relatório completo com todas as provas que eu lhe havia mostrado. Ela me deu um número de protocolo e seu cartão de visitas. Disse que se Ryan aparecesse novamente, mesmo que apenas uma vez, eu deveria ligar imediatamente e eles o prenderiam por violar a advertência que ela estava prestes a lhe dar. Ela voltou para o carro de Ryan mais uma vez. Não consegui ouvir o que ela disse, mas vi o rosto de Ryan ficar vermelho. Ele entrou no carro e foi embora sem olhar para trás. A policial Hall voltou à varanda e sugeriu que eu trocasse todas as fechaduras imediatamente, já que eu não tinha certeza se Ryan não havia feito várias cópias. Ela também recomendou que eu considerasse obter uma ordem de restrição caso o assédio continuasse. Ela disse que a documentação que eu tinha facilitaria a aprovação da ordem. Agradeci e ela foi embora. Fiquei parada na varanda por alguns minutos, apenas respirando. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era uma mistura de raiva e alívio. Entrei, tranquei a porta e verifiquei novamente todas as janelas e portas da casa. Estava tudo seguro. Sentei-me no sofá e fiquei olhando para a chave que Ryan usava para invadir meu espaço sempre que queria. A ideia dele andando pela minha casa enquanto eu estava no trabalho me dava arrepios. Liguei para Gillian, minha amiga, imediatamente. Ela atendeu no segundo toque e eu contei tudo o que tinha acabado de acontecer. Ela disse que estava saindo do trabalho mais cedo e que chegaria à minha casa em 30 minutos. Eu disse que ela não precisava fazer isso. Mas ela insistiu. Disse-me para pedir comida porque íamos passar a noite a garantir que eu tinha tudo devidamente documentado. A Gillian apareceu 40 minutos depois com 2 garrafas de vinho e uma sacola do restaurante tailandês que ambas adorávamos. Ela me abraçou na porta e disse que não conseguia acreditar que Ryan realmente tinha copiado minha chave. Sentamos à mesa da cozinha e mostrei a ela tudo no meu celular. Todas as mensagens de texto, os e-mails, a carta formal, a fatura, a planilha. Ela tirou prints de coisas que eu não tinha pensado em salvar. Ela criou uma pasta no meu laptop e organizamos tudo por data. Ela fez uma linha do tempo começando no dia em que postei a foto das minhas chaves de casa até a visita da polícia hoje. Ao ver tudo isso exposto daquela forma, percebi quanta coisa tinha acontecido em apenas algumas semanas. Gillian apontou para a linha do tempo e disse que a situação estava claramente se agravando. Ela disse que Ryan passou de mensagens de parabéns a invadir minha casa em menos de um mês. Ela perguntou o que eu achava que ele faria em seguida se eu não tomasse medidas legais. Eu não tinha resposta porque honestamente eu não sabia mais do que Ryan era capaz. A pessoa com quem namorei por 3 anos não teria feito nada disso. Gillian disse que sua prima Lisa era advogada especializada em disputas de propriedade e casos de assédio. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Lisa ali mesmo, explicando a situação em uma longa mensagem. A Lisa respondeu em poucos minutos, dizendo que ficaria feliz em ajudar e pedindo a Gillian que me enviasse toda a documentação. Gillian me passou as informações de contato de Alyssa e eu enviei um e-mail para ela com tudo anexado. Jantamos e bebemos vinho enquanto aguardávamos uma resposta. Gillian insistia que eu tinha feito tudo certo ao chamar a polícia e documentar tudo. Ela disse que a maioria das pessoas teria simplesmente trocado as fechaduras e esperado que o problema se resolvesse sozinho, mas a carta formal de Ryan exigindo dinheiro mostrou que isso não ia parar por si só. Ele realmente acreditava ter direito legal à minha propriedade. Esse nível de delírio exigia intervenção profissional. Alyssa respondeu ao meu e-mail. Ela disse que analisou toda a documentação e que se tratava de assédio puro e simples, sem qualquer fundamento legal para as alegações de Ryan. Ela disse que tínhamos várias opções, incluindo uma ordem de restrição, uma notificação extrajudicial e, potencialmente, um processo civil por assédio. Ela perguntou se eu poderia me encontrar com ela na tarde seguinte para discutirmos tudo em detalhes. Respondi imediatamente que sim e ela me enviou o endereço do escritório dela com o horário marcado para as 14 horas. Gillian encheu nossas taças de vinho e disse que iria comigo à reunião se eu quisesse. Eu disse que provavelmente ficaria bem, mas agradeci a oferta. Ela disse que Alice era durona e não deixaria Ryan se safar com nenhuma dessas besteiras. Isso me fez sentir melhor. Ter alguém do meu lado que sabia exatamente quais opções legais eu tinha foi um alívio.
Na manhã seguinte, liguei para 3 empresas de chaveiros diferentes antes de encontrar uma que pudesse vir no mesmo dia. O rapaz que atendeu disse que tinha um horário disponível às 11 horas e que poderia trocar todas as minhas fechaduras e instalar um sistema de segurança básico, se eu quisesse. Aceitei tudo. O nome dele era Mika e ele apareceu exatamente às 11 horas carregando 2 caixas de ferramentas grandes. Ele começou pela porta da frente, removendo completamente a fechadura antiga e instalando uma nova fechadura de segurança com uma chave diferente. Fez o mesmo na porta dos fundos e na porta lateral que dava para a garagem. Depois, me mostrou um sistema de segurança básico com uma campainha com câmera e sensores de movimento. Ele disse que conseguiria instalar em cerca de 2 horas. Concordei imediatamente. Ele instalou a câmera da campainha de forma que tivesse uma visão clara da minha varanda e da entrada da garagem. Colocou sensores de movimento em todas as janelas e portas do andar térreo. Instalou um pequeno painel de controle perto da porta da frente e me mostrou como ativar e desativar o sistema. Então ele pegou o celular e baixou um aplicativo que me permitiria acessar as imagens das câmeras de qualquer lugar. Ele percorreu minha casa testando cada sensor para garantir que todos funcionassem corretamente. Ele disse para ligar se eu tivesse algum problema com o sistema e deixou seu cartão de visitas. Depois que Mika saiu, sentei no sofá e abri o aplicativo de segurança no meu celular. Consegui ver a varanda da frente em tempo real, pude rever as gravações feitas mais cedo naquele dia. Eu podia configurar alertas para quando houvesse detecção de movimento. Era bom saber que eu teria um registro de qualquer pessoa que se aproximasse da minha casa. Fui à minha consulta com a Alissa às 14 horas. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez perto dos 40, com o cabelo escuro preso em um coque. Ela apertou minha mão com firmeza e me convidou a sentar. Ela havia impresso toda a documentação que eu enviara e a espalhou sobre sua mesa. Ela examinou cada documento cuidadosamente, fazendo perguntas sobre datas, horários e as palavras exatas de Ryan. Ela disse que eu tinha feito um excelente trabalho documentando tudo e que isso fortaleceria muito o nosso caso. Ela explicou que poderíamos entrar com um pedido de medida protetiva com base na invasão de propriedade e no padrão de assédio. Ela disse que a cópia da chave e a entrada não autorizada na minha casa eram particularmente graves. Ela também disse que poderíamos enviar a Ryan uma notificação extrajudicial exigindo que ele interrompesse todo o contato e renunciasse a quaisquer reivindicações sobre minha propriedade. Se ele violasse qualquer uma dessas exigências, teríamos motivos para um processo civil. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Ryan. Senti um aperto no estômago quando vi o nome dele. A mensagem dizia que ele sabia que eu estava chateada, mas que poderíamos conversar sobre isso como adultos. Ele disse que Brittany o havia expulsado de casa e que ele não tinha para onde ir. Ele disse que havia cometido erros, mas que realmente se importava comigo e só queria o que era justo. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Uma parte de mim se sentiu mal por ele aparentemente ser um sem-teto. Mas a maior parte de mim se lembrava dele andando pela minha casa como se fosse dele, exigindo dinheiro que eu não lhe devia, mentindo para a família sobre a propriedade compartilhada. Tirei um print da mensagem dele e enviei para Alissa sem responder diretamente ao Ryan. Ela respondeu em poucos minutos dizendo que isso era prova perfeita de contato contínuo após o envolvimento da polícia e que definitivamente deveríamos prosseguir com o pedido de medida protetiva. Não respondi à mensagem do Ryan e, em vez disso, encaminhei tudo para Alissa, que me ligou de volta em 20 minutos. Ela disse que redigiria uma carta formal de cessação e desistência, que seria enviada por correio registrado para que tivéssemos comprovação legal de que ele a recebeu. A carta exigiria que ele interrompesse todo o contato comigo e renunciasse a quaisquer reivindicações sobre minha propriedade. Ela disse que levaria cerca de um dia para preparar tudo adequadamente e enviar a carta. Agradeci a ela e me senti um pouco melhor sabendo que alguém estava lidando com isso profissionalmente. Na manhã seguinte, acordei pensando em toda a papelada da compra da casa. Precisava reunir provas de que Ryan não tinha nada a ver com a compra. Encontrei o cartão de visitas de Taylor Hernandes na gaveta da minha escrivaninha e enviei um e-mail explicando a situação. Perguntei se ela poderia me fornecer a documentação comprovando que eu havia comprado a casa exclusivamente em meu nome, sem qualquer envolvimento de Ryan. Ela respondeu em menos de uma hora dizendo que reuniria toda a documentação da transação.
No início da tarde, ela já havia enviado cópias de todos os documentos, incluindo o contrato de compra e venda, o pedido de hipoteca, a transferência de propriedade e os comprovantes de fechamento. Cada página continha apenas meu nome. Ryan não era mencionado em lugar nenhum, de forma alguma. Encaminhei tudo para a Lisa e salvei cópias em 3 locais diferentes no meu computador. Naquela noite, meu telefone tocou com um número desconhecido, mas o código de área era local. Atendi e ouvi o irmão de Ryan, Hunter, do outro lado da linha. Sua voz estava tensa e irritada. Ele disse que Ryan lhe contou que eu me recusava a cumprir um acordo que tínhamos feito sobre a casa. Ele queria saber por que eu estava sendo tão difícil, sendo que Ryan havia investido tanto em nosso relacionamento. Respirei fundo e expliquei calmamente que nunca houve nenhum acordo. Contei a ele que Ryan vinha me assediando há semanas, aparecendo na minha casa sem ser convidado, copiando minha chave sem permissão e fazendo alegações completamente infundadas sobre ser dono de parte da minha propriedade. Hunter ficou em silêncio por um momento e depois disse que aquilo não parecia com o que Ryan havia contado à família. Ofereci-me para enviar a ele cópias das cartas de cobrança do Ryan e do boletim de ocorrência referente à invasão de propriedade. Ele me deu seu endereço de e-mail e enviei tudo enquanto ainda estávamos ao telefone. Ouvi-o clicando nos arquivos e seu tom de voz mudou completamente. Ele se desculpou e disse que não fazia ideia de que Ryan estava se comportando dessa maneira. Ele acreditou na história de Ryan sobre nós estarmos trabalhando juntos nas reformas da casa e planejando compartilhar a propriedade. Então Hunter me contou algo que me deu ânsia de vômito. Nas últimas semanas, Ryan vinha pedindo dinheiro emprestado a diferentes membros da família, alegando que precisava para despesas da casa. Ele disse à mãe que precisava de dinheiro para dar entrada em uma reforma. Disse a Hunter que precisava pagar o IPTU. Aparentemente ele havia arrecadado vários milhares de dólares de diversos parentes, usando minha casa como pretexto. Hunter disse que conversaria imediatamente com a mãe deles e esclareceria a situação. Ele se desculpou novamente e desligou. No dia seguinte, a mãe de Ryan me ligou. Sua voz estava completamente diferente da ligação de agradecimento que ela havia feito semanas antes. Ela se desculpou por ter acreditado nas mentiras de Ryan sem consultar comigo primeiro. Ela disse que a família iria cortar o apoio financeiro dele até que ele recebesse ajuda profissional. Ela parecia envergonhada e triste. Perguntou se havia algo que ela pudesse fazer para compensar o problema que Ryan havia causado. Eu disse a ela que agradecia o pedido de desculpas e que só queria que Ryan me deixasse em paz. Ela prometeu que se certificaria de que ele entendesse que a família não apoiaria mais o comportamento dele. 2 dias depois, recebi uma solicitação de mensagem nas redes sociais da Brittany. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar para um café. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo, tentando decidir se era uma boa ideia. Uma parte de mim não queria ter nada a ver com ninguém ligado ao Ryan, mas ela pareceu genuinamente chocada quando contei a verdade sobre o nosso relacionamento e talvez ela tivesse informações que pudessem me ajudar. Combinei de encontrá-la em uma cafeteria no centro da cidade na tarde seguinte. Cheguei primeiro e pedi um chá enquanto esperava. Brittany chegou pontualmente com uma aparência cansada e desconfortável. Estávamos sentados numa mesa de canto, afastados das outras pessoas. Ela começou a falar antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Contou-me que tinha terminado com o Ryan 3 dias depois do incidente na minha casa. Ela mexeu no celular dele enquanto ele dormia e encontrou meu endereço salvo com anotações sobre medidas de cômodos e custos de reformas. Ela também encontrou um histórico de buscas que mostrava que ele estava olhando minha casa em sites de imobiliárias várias vezes ao dia. Ela percebeu que ele estava passando dias inteiros na minha casa quando ele disse que ia para entrevistas de emprego. Ela disse que se sentiu uma idiota por não ter percebido antes. Então compartilhou mais detalhes que pioraram ainda mais a situação de Ryan. Ele tinha uma dívida considerável no cartão de crédito, da qual ela só soube quando viu as faturas no e-mail dele. Ele vinha recebendo cartas de rejeição de empregos porque suas referências de empregadores anteriores eram péssimas. Uma empresa chegou a ligar para o apartamento dela procurando por ele por causa de um saldo não pago do seguro do carro. Ela achava que ele estava colocando a vida em ordem, mas ele estava mentindo sobre tudo. Ela disse que se sentia tola por ter acreditado na história dele sobre nós compartilharmos a propriedade. Eu disse que entendia e que Ryan era bom em fazer as pessoas acreditarem no que ele queria.
Conversamos por mais 20 minutos e no final, eu realmente senti um pouco de pena dela. Ela tinha sido enganada, assim como eu e a família do Ryan. Quando nos levantamos para ir embora, ela prometeu que entraria em contato com a Alyssa se o Ryan tentasse usá-la em alguma estratégia legal contra mim. Ela disse que queria ajudar a garantir que ele enfrentasse as consequências do que tinha feito. Nos despedimos no estacionamento e eu dirigi para casa sentindo que as coisas finalmente estavam caminhando na direção certa. 2 dias depois do encontro com Brittany, meu telefone tocou enquanto eu estava no trabalho. O nome de Alyssa apareceu na tela e entrei em uma sala de conferências vazia para atender a ligação. Ela foi direta ao ponto. Ryan havia recebido a notificação extrajudicial que ela enviará, mas em vez de recuar, contratou seu próprio advogado. O advogado dele enviou uma carta de resposta alegando que Ryan merecia uma indenização pelo apoio emocional que lhe prestou durante o nosso relacionamento. Eu ri alto só de pensar nisso. Alyssa explicou que o advogado do Ryan estava argumentando que meu sucesso profissional aconteceu porque ele me motivou e me deu estabilidade. A carta dizia que eu lhe devia gratidão por ser um sócio que me apoiou e me ajudou a crescer profissionalmente. Perguntei se esse era realmente um argumento jurídico válido. Alyssa riu e disse que não tinha fundamento algum no direito de propriedade. Nenhum juiz o levaria a sério, porque o apoio emocional durante um relacionamento não gera obrigações financeiras após o término. Ela recomendou que prosseguíssemos com o pedido de uma ordem de restrição para estabelecer limites legais claros. A notificação extrajudicial obviamente não foi suficiente para deter Ryan, então precisávamos da intervenção do tribunal. Concordei imediatamente e agendamos uma reunião em seu escritório para o dia seguinte para iniciar a documentação. O pedido de medida protetiva levou cerca de 1 hora para ser preenchido. Tive que documentar cada incidente de assédio, desde a primeira vez que Ryan apareceu na minha casa sem ser convidado. Incluímos o incidente de invasão de propriedade, quando o encontrei lá dentro com Brittany, a cópia da chave que ele fez sem permissão, suas repetidas visitas indesejadas, a nota fiscal falsa de consultoria e suas falsas alegações a amigos e familiares sobre propriedade compartilhada. Alyssa organizou tudo em uma linha do tempo clara que mostrava um padrão de comportamento crescente. Ela disse que o padrão era importante porque comprovava que não se tratava apenas de um mal-entendido, mas de assédio contínuo. Registramos a queixa no tribunal naquela mesma tarde. A funcionária nos informou que a audiência estava marcada para dali a 2 semanas e que Ryan seria notificado em alguns dias. Alyssa explicou que a notificação informaria Ryan sobre a data da audiência e o alertaria de que um juiz decidiria se concederia ou não a ordem de restrição. Ela disse que Ryan provavelmente compareceria com seu advogado para contestar, mas nossa documentação era tão sólida que ela se sentia confiante quanto ao resultado. Durante aquelas 2 semanas de espera, eu verificava minhas câmeras de segurança constantemente. 3 dias depois de Ryan ter recebido a notificação da ordem de restrição, o alerta do sensor de movimento disparou no meu celular. Abri a gravação da câmera e vi o carro de Ryan passando lentamente em frente à minha casa. Ele não parou nem saiu do carro, apenas passou a uns 16 km por hora. No dia seguinte aconteceu de novo, dessa vez à noite, quando já estava escurecendo. E mais uma vez 2 dias depois, de manhã, antes de eu sair para o trabalho. Cada vez que eu gravava as imagens, as enviava para Alyssa. Ela dizia que as idas e vindas de carro não eram tecnicamente infrações, já que ele não estava entrando na minha propriedade, mas mostravam que ele ainda estava obcecado pela casa. As imagens ajudariam no nosso caso, provando que o comportamento obsessivo dele continuava mesmo depois de ele ter recebido a notificação legal para parar. Ao final das 2 semanas, eu tinha vídeos do Ryan passando de carro em frente à minha casa 8 vezes. O padrão era óbvio e assustador. Ele nunca parava, nunca saía do carro, apenas passava devagar como se estivesse verificando algo que lhe pertencia. Gillian veio 3 noites antes da audiência para me ajudar a me preparar. Ela imprimiu toda a minha documentação e a organizou por categorias. Cartas de notificação extrajudicial em uma pilha, mensagens de texto em outra, fotos da cópia da chave, o e-mail confuso do empreiteiro, tudo disposto sobre a mesa da minha sala de jantar. Ela me fez praticar a explicação de cada prova como se eu estivesse falando com o juiz. Sempre que eu começava a ficar emocionada ou irritada, ela me interrompia e me lembrava de manter a calma e me ater aos fatos.
A documentação falaria por si só, ela dizia, então eu só precisava apresentá-la com clareza, sem deixar que o comportamento de Ryan me fizesse perder a compostura. Praticamos por 2 horas até que eu conseguisse repassar toda a linha do tempo sem que minha voz tremesse ou minhas mãos estremecessem. Gillian disse que eu estava pronta e que qualquer juiz veria o comportamento de Ryan como ele realmente foi. O tribunal estava movimentado quando cheguei com Alyssa na manhã da audiência. Chegamos com 30 minutos de antecedência para revisar tudo mais uma vez. Ryan apareceu 15 minutos antes do horário marcado para a audiência, entrando acompanhado de um homem. Ryan estava com uma aparência terrível. Sua camisa estava amassada e ele tinha olheiras profundas, como se não tivesse dormido bem. O advogado dele falava com ele em voz baixa, provavelmente repassando a estratégia. Ryan ficava me olhando de relance e desviando o olhar rapidamente. Ele parecia nervoso e derrotado, nada parecido com a pessoa confiante que havia percorrido minha casa, medindo os cômodos e fazendo planos de reforma. O advogado dele abordou Alyssa e se apresentou. Trocaram cumprimentos profissionais enquanto Ryan permanecia sentado em um banco no corredor, olhando para o celular. Quando o nosso caso foi chamado, todos nós entramos na sala do tribunal. A juíza era uma mulher na casa dos 50 anos que parecia já ter ouvido todas as desculpas do mundo. O advogado de Ryan falou primeiro, argumentando que Ryan estava apenas tentando ajudar uma ex-namorada e se empolgou demais com os projetos de reforma da casa. Ele descreveu Ryan como alguém que se importava demais e ultrapassou alguns limites sem perceber. Ele disse que Ryan nunca teve mais intenções e já havia aprendido a lição com a visita da polícia. O advogado pediu ao juiz que rejeitasse o pedido de medida protetiva, alegando que era desnecessário, pois Ryan se manteria afastado voluntariamente dali em diante. Senti meu maxilar se contrair enquanto ouvi essa versão dos fatos, que fazia Ryan parecer um amigo bem-intencionado em vez de alguém que me vinha assediando há semanas. Então chegou a minha vez. Alyssa me fez repassar a cronologia dos fatos enquanto apresentava cada prova. Mostrei ao juiz as cartas de cobrança em que Ryan alegava ter direito a $40.000 ou metade da propriedade da minha casa. Expliquei como ele havia copiado minha chave sem permissão e entrado na minha casa quando eu não estava. Mostrei o e-mail do prestador de serviços que Ryan havia contatado para agendar um trabalho que eu nunca autorizei. Em seguida, mostrei as imagens de segurança de Ryan passando de carro em frente à minha casa 8 vezes em 2 semanas após ter recebido a notificação da ordem de restrição. A juíza assistiu a cada vídeo atentamente, sua expressão ficando cada vez mais séria a cada um. Ryan permaneceu em completo silêncio durante todo o tempo, sem olhar para mim ou para a juíza, apenas encarando a mesa à sua frente. Seu advogado tentou intervir algumas vezes, mas a juíza ergueu a mão e disse que queria ver todas as provas primeiro. Após eu terminar de apresentar tudo, a juíza levou cerca de 5 minutos para revisar os documentos novamente. Finalmente, ela olhou para Ryan e perguntou se ele tinha algo a dizer. Ryan murmurou algo sobre só querer ajudar e não entender limites. A juíza o interrompeu e disse que já tinha visto o suficiente. Ela concedeu uma ordem de restrição de 1 ano, proibindo Ryan de se aproximar a menos de 150 metros da minha casa ou do meu local de trabalho. Ela disse que as evidências mostravam um padrão claro de assédio e comportamento obsessivo que justificava a ordem. Então, olhou diretamente para Ryan e o advertiu de que qualquer violação resultaria em prisão imediata e possível pena de detenção. Disse-lhe que passar repetidamente em frente à minha casa já ultrapassava os limites e que ele precisava parar imediatamente. Ryan assentiu com a cabeça sem fazer contato visual, e seu advogado colocou a mão em seu ombro. Depois que o juiz nos dispensou, o advogado de Ryan chamou Alyssa para um canto no corredor. Fiquei a poucos metros de distância, observando-os conversar em voz baixa. Ryan já havia saído por outra saída sem olhar para mim. Seu advogado perguntou a Alyssa se eu estaria disposto a resolver essa questão sem maiores complicações legais. Alyssa olhou para mim de relance, e eu me aproximei para participar da conversa. Ela disse ao advogado dele que poderíamos considerar a proposta se Ryan assinasse um documento renunciando definitivamente a quaisquer direitos sobre a minha propriedade. O advogado pareceu desconfortável, mas disse que conversaria com seu cliente. Alyssa acrescentou que também gostaríamos que Ryan pagasse meus honorários advocatícios e o custo das novas fechaduras e do sistema de segurança.
O advogado começou a protestar, mas Alyssa o lembrou de que o caso deles não tinha mérito algum e que poderíamos tomar medidas legais adicionais se Ryan não concordasse com termos razoáveis. Eu disse a Alyssa que estava disposta a aceitar essas condições porque só queria que isso acabasse. Não queria prolongar o processo por meses, com mais audiências e honorários advocatícios. Se o Ryan assinasse um documento dizendo que não tinha mais direito à minha casa e pagasse pelos problemas que causou, eu concordaria em encerrar o assunto ali mesmo. Alyssa disse que redigiria o acordo e o enviaria ao advogado de Ryan. O advogado assentiu com relutância e disse que recomendaria a Ryan que aceitasse os termos. Ele sabia que não tinha um caso e que lutar só custaria a Ryan mais dinheiro, que ele claramente não tinha. Apertamos as mãos todos daquele jeito desajeitado que os advogados fazem, mesmo quando estão em lados opostos, e então Alyssa e eu fomos juntas para o estacionamento. Em uma semana, Alyssa já tinha finalizado tudo. Ryan assinou o documento autenticado no escritório do advogado dele, e eu nem precisei estar lá. O documento afirmava claramente que ele não tinha nenhum direito de propriedade sobre a minha casa, nunca havia reivindicado nada a respeito e jamais faria tais reivindicações novamente. Sua assinatura parecia trêmula na digitalização que Alyssa me enviou, como se sua mão estivesse tremendo enquanto a escrevia. O cheque de $4.000 chegou por correio registrado 2 dias depois. Depositei o dinheiro imediatamente e usei parte dele para pagar a fatura final da Alyssa. O restante foi para comprar móveis novos para a varanda, já que o Ryan tinha se sentado lá tantas vezes que eu não conseguia olhar para aquelas cadeiras sem me sentir irritada. O Hunter me ligou numa terça-feira à tarde enquanto eu organizava arquivos no trabalho. Ele se desculpou novamente por ter acreditado nas mentiras de Ryan sobre a casa. Parecia cansado e um pouco envergonhado. Ele me contou que Ryan havia voltado a morar com os pais depois que Brittany se recusou a aceitá-lo de volta. A mãe deles havia estabelecido regras rígidas, incluindo sessões de terapia obrigatórias 2 vezes por semana. Hunter disse que a família estava condicionando a permanência de Ryan na casa à sua presença e participação nas sessões. Ele me agradeceu por não piorar as coisas e disse que esperava que eu pudesse aproveitar minha casa em paz agora. Eu disse a ele que agradecia a ligação e lhe desejei tudo de bom. Na semana seguinte no escritório, Gillian comentou que eu parecia diferente. Ela disse que eu parecia mais relaxada e não estava checando meu celular constantemente como fazia durante toda aquela situação com Ryan. Outros colegas também notaram. Meu supervisor mencionou durante uma reunião de projeto que meu foco havia melhorado bastante. Gillian me chamou de lado no almoço e sugeriu que eu desse uma festa de inauguração para comemorar minha casa agora que o drama havia acabado. Ela disse que eu merecia realmente aproveitar o lugar em vez de tratá-lo como uma fortaleza sitiada. A ideia pareceu perfeita. Eu havia comprado a casa meses atrás, mas nunca tinha tido a oportunidade de compartilhá-la com as pessoas que realmente importavam. Naquele fim de semana, enviei convites para amigos próximos e familiares para um pequeno encontro no sábado seguinte. Limpei todos os cômodos, comprei petiscos e bebidas e até coloquei flores frescas. Meus pais chegaram primeiro com uma garrafa de vinho e uma foto minha emoldurada segurando as chaves da minha casa, do dia em que a comprei. Meu pai percorreu todos os cômodos elogiando minhas escolhas de decoração, e minha mãe não parava de dizer o quanto estava orgulhosa. Gillian apareceu com o marido e uma tábua de queijos. Minha irmã trouxe os filhos, que imediatamente quiseram explorar o quintal. Todos me parabenizavam por ter lidado com tudo tão bem e diziam que a casa estava linda. Taylor apareceu por volta do meio-dia carregando um enorme vaso de planta com folhas verdes e largas. Ela o colocou no canto da minha sala de estar e disse que ajudaria a purificar o ar. Conversamos um pouco sobre toda a situação com Ryan, e ela mencionou que começou a alertar seus outros clientes sobre a importância de proteger as informações de seus imóveis. Ela disse que agora aconselha as pessoas a terem cuidado ao publicar endereços online e a pensarem 2 vezes antes de compartilhar documentos de fechamento de negócio. Ela até criou um folheto informativo sobre proteção de privacidade para novos proprietários. Mika apareceu no início da tarde para verificar o sistema de segurança, como havia prometido durante a instalação. Ele testou todos os sensores e câmeras para garantir que tudo estivesse funcionando corretamente. Quando terminou, ele ficou para a festa em vez de ir embora imediatamente. Elogiou a decoração e disse que a casa realmente refletia meu gosto pessoal e meu trabalho árduo.
Experimentou alguns dos queijos da Gillian e acabou conversando com meu pai sobre tendências em segurança residencial por quase 1 hora. Notei que ele parecia à vontade e relaxado, sem a pressa de sempre durante as visitas técnicas. A festa durou até o anoitecer e quando todos foram embora, eu me senti genuinamente feliz em casa pela primeira vez desde que a comprei. Nas semanas seguintes, me acostumei a uma rotina tranquila, sem qualquer ansiedade com a possibilidade de Ryan aparecer. Parei de checar obsessivamente as gravações da câmera de segurança. Na maioria dos dias eu nem olhava, a menos que recebesse um alerta de movimento, que geralmente era só um entregador ou um vizinho passeando com o cachorro. A casa começou a parecer um lar de verdade, em vez de algo que eu precisava defender. Reorganizei os móveis, pendurei quadros e deixei o espaço completamente com a minha cara. O trabalho também melhorou. Minha chefe me chamou para uma reunião na sala dela 6 semanas depois. Ganhei um aumento significativo, quase 15% a mais do que meu salário atual. Ela disse que minha capacidade de lidar com uma situação pessoal difícil, mantendo a excelência profissional, impressionou a equipe executiva. Ela mencionou especificamente que eu jamais deixei o drama com o Ryan afetar meu desempenho no trabalho ou a produtividade da minha equipe. Agradeci a ela e me senti genuinamente orgulhosa de mim mesma. O dinheiro extra foi direto para minha conta poupança e para um fundo específico para melhorias na casa. 3 meses depois da concessão da ordem de restrição, Hunter me mandou uma mensagem de texto. Ele disse que Ryan havia aceitado um emprego em outro estado e que se mudaria em 2 semanas. O emprego era no Arizona, a quase 3.200 quilômetros daqui. Hunter me agradeceu por ter resolvido tudo por vias legais, em vez de tentar arruinar completamente a vida de Ryan. Ele disse que o terapeuta de Ryan o ajudou a entender por que seu comportamento tinha sido tão inadequado e prejudicial. A família ficou aliviada por ele estar prestes a recomeçar em outro lugar. Eu não respondi a mensagem, mas senti um alívio enorme ao saber que Ryan estaria tão longe. No dia seguinte, recebi uma mensagem da Brittany pelas redes sociais. Ela disse que tinha começado a namorar alguém que realmente tinha vida organizada e a tratava com respeito. Ela me agradeceu por tê-la alertado sobre a manipulação do Ryan e disse que agora aprendia a identificar sinais de alerta muito mais cedo. Ela mencionou que também havia feito terapia para entender por que tolerou o comportamento de Ryan por tanto tempo. Seu novo namorado tinha um emprego estável, seu próprio apartamento e não tentava se apropriar de coisas que não lhe pertenciam. Ela disse que me desejava tudo de bom e esperava que eu estivesse gostando da minha casa. Respondi com uma breve mensagem desejando-lhe felicidade e agradecendo por ter entrado em contato. Foi bom saber que ambas tínhamos superado o caos causado por Ryan. Gillian me mandou uma mensagem na manhã de sexta-feira sugerindo que fizéssemos uma viagem de fim de semana para a praia. Ela disse que eu merecia comemorar o fato de tudo estar dando certo e me afastar do estresse do trabalho por alguns dias. Aceitei imediatamente e reservamos uma pequena casa de praia a 2 horas de distância para o fim de semana seguinte. A viagem foi embalada por música e conversas sobre fofocas do trabalho. Quando chegamos à casa alugada, Gillian abriu uma garrafa de vinho e sentamos no deck observando as ondas. Ela mencionou toda a situação do Ryan sem que eu perguntasse, dizendo que estava querendo me dizer o quanto estava impressionada com a forma como lidei com tudo. Agradeci por ela ter estado presente durante todo o processo, especialmente nos primeiros dias, quando eu não tinha certeza se estava exagerando. Ela riu e disse que eu tinha sido paciente demais na verdade, e que a maioria das pessoas teria chamado a polícia depois da primeira visita não autorizada. Passamos o sábado caminhando na praia e comendo frutos do mar em restaurantes locais. Naquela noite, sentados ao redor de uma fogueira que tínhamos construído na areia, Gillian fez uma piada que parecia mais engraçada do que qualquer reality show que ela já tivesse assistido. Eu ri porque em retrospectiva era verdade, mesmo que ter vivenciado aquilo tivesse sido estressante e assustador. Minha casa parecia um santuário, em vez de algo que eu precisava defender. O trabalho também se tornou mais prazeroso sem a distração do drama jurídico constante. Eu estava ficando até tarde para trabalhar em projetos que realmente me importavam, em vez de correr para casa para lidar com emergências relacionadas ao Ryan. Minha equipe notou a mudança na minha energia, e vários colegas comentaram que eu parecia mais feliz e relaxada. A promoção e o aumento me deram uma folga financeira que eu não tinha há anos. Eu estava economizando dinheiro novamente, planejando férias de verdade e pensando em futuras reformas em casa.
Meus pais vieram de carro para o dia de ação de graças e chegaram na quarta-feira à noite com sacolas de compras e ingredientes para nossa refeição tradicional. Minha mãe percorreu a casa admirando tudo o que eu havia feito com o espaço. Ela adorou as cores da pintura, a disposição dos móveis e principalmente o novo escritório em casa. Meu pai inspecionou o sistema de segurança que Mika havia instalado e assentiu, aprovando a qualidade do equipamento. Passamos o dia de ação de graças cozinhando juntos na minha cozinha, que era espaçosa o suficiente para nós três trabalharmos sem nos sentirmos apertados. Durante o jantar, meu pai ergueu o copo e disse que estava orgulhoso de mim por ter lidado com a situação com Ryan como uma chefe. Ele mencionou especificamente o quanto ficou impressionado por eu ter protegido o que conquistei com tanto esforço, em vez de deixar alguém se aproveitar do meu sucesso. Minha mãe acrescentou que ficou preocupada durante os piores momentos, mas sabia que eu tinha forças para superar tudo. Conversamos sobre outras notícias da família e os feriados que se aproximavam, e a situação com Ryan só voltou a ser mencionada quando meu pai brincou sobre instalar ainda mais câmeras de segurança. Assegurei-lhe que o sistema atual era mais do que adequado. Eles ficaram durante o fim de semana e passamos o sábado decorando para o Natal. Minha mãe me ajudou a escolher uma árvore e a montamos no canto da sala de estar. Chegou a véspera de Ano Novo e eu a passei tranquilamente em casa com Gillian e alguns outros amigos. Pedimos pizza, jogamos jogos e assistimos à contagem regressiva na televisão. À meia-noite, olhei ao redor da minha sala de estar para as pessoas com quem escolhi me cercar e me senti completamente em paz. A ordem de restrição contra Ryan ainda estava em vigor e continuaria por mais alguns meses, mas eu não precisava dela desde que ele se mudou para o Arizona. Hunter me mandou uma mensagem em novembro dizendo que Ryan estava se adaptando ao novo emprego e parecia estar melhorando com a terapia regular. A distância entre minha vida antiga e atual parecia enorme. 6 meses atrás eu lidava diariamente com assédio, invasões domiciliares não autorizadas e ameaças legais. Agora eu era dona de uma casa, sem nenhum problema, com uma carreira de sucesso, amigos que me apoiavam e o início de um relacionamento promissor com Jacob. Minha casa se tornou exatamente o que eu havia desejado quando a vi pela primeira vez no anúncio online. Um lugar completamente meu, repleto das minhas escolhas, refletindo minha personalidade e o fruto do meu trabalho árduo. Ninguém poderia tirar isso de mim ou reivindicar o crédito pelo meu sucesso. E aí, curtiu essa história? Se você gosta de relatos, histórias e confissões do Reddit, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber as novidades e faça parte da nossa tripulação. Nos vemos no próximo vídeo.